Bom, pessoal, vamos dar início então às sequências de apresentação, né? Só lembrando a vocês o propósito dessa sequência de apresentações. A gente estava discutindo a Revolução Científica, né, na época do Renascimento, no século XVI, XVII, XVIII, certo? E o objetivo disso é mostrar determinadas contribuições individuais ou coletivas, né, de cientistas e ou filósofos naquela época para o desenvolvimento da ciência, né, e principalmente para a consolidação do que foi sendo chamado de método científico. Né? As últimas aulas assíncronas, né, que eu deixei disponível para vocês, foi justamente discutindo essas questões referentes ao que é o método científico e qual a sua importância na consolidação de um paradigma de ciência, né, na era moderna, que paradigma é esse que se mantém até hoje. Então, hoje a gente começa a ver essas contribuições específicas para a consolidação do pensamento, do discurso de um paradigma científico na era moderna. Né? E a gente começa por uma figura extremamente importante na história da ciência, né, que é Kepler, né, Johannes Kepler, ou alguns traduzem para João Kepler, né, e Kepler, ele, para alguns historiadores da ciência, ele é o grande nome, né, é a principal contribuição na Revolução Científica, no que se chama de Revolução Científica, né? Para algumas pessoas, Kepler foi o primeiro astrofísico e o último físico astrólogo da história da ciência. Então, as leis de Kepler, né, até hoje são utilizadas na física moderna, né, e na astrofísica. Então, enfim, eu vou deixar o grupo falar mais sobre Kepler, e ao longo da apresentação ou no final, né, se eu achar necessário, eu vou fazendo as devidas complementações, beleza? Então, Lídia, Lucas, Maria e Misael, fiquem à vontade, tá? Bom dia a todos. Está dando para me escutar direitinho? Perfeitamente. Pronto. Hoje sou uma das integrantes, né, do grupo 1, Lídia Santos, que é formado por Lucas Silva, Maria Silva e Misael Silva. Hoje, no nosso trabalho, vamos falar sobre Johannes Kepler, que se tornou o pai da mecânica celeste e influenciou toda a ciência com suas leis e suas teorias astronômicas, e foi um dos responsáveis pela Revolução Científica do século XVII. Então, a gente vai contar um pouco sobre a história dele, né? Mas antes, eu vou dar meio que uma introdução sobre a Revolução Científica para não ficar meio vago. Então, falando um pouco sobre essa Revolução Científica, ela veio após o período medieval, entrando ali na modernidade. Nessa época, encontrava-se vários cientistas, né, muito expressivos, mudando ali pensamento durante esse período. Sem falar que muitas das coisas que usufruímos hoje em dia, como a internet e vacina, são produtos da ciência. Então, historicamente falando, né, esse movimento ele vai de Nicolau Copérnico até Isaac Newton. Nicolau, ele foi um cara lá do século XV, que, bem dizer, lançou a brava na época, que depois de várias pesquisas que ele fez, afirmou um modelo cosmológico heliocêntrico. Esse modelo que é uma interpretação sobre todo o universo, porque na época a gente sabe que não era esse modelo, era o modelo geocêntrico endocado pela Igreja. Então, aí aqui abaixo eu citei 3, né, deles, especificamente 2, porque Kepler vai ser discutido ao longo do nosso trabalho. Então, Descartes, falando sobre os dois, né, só um resumozinho assim. Descartes, ele estava com um pensamento nacionalista moderno, né, que juntou o pensamento racional com a matemática. Galileu Galilei foi um italiano, né, com a defesa das ideias copernicanas, defendendo ali a ideia do sistema cosmológico, defendido por Nicolau, que era um modelo heliocêntrico, e Kepler, que é o que a gente vai falar hoje, que foi um astrônomo que será discutido ao decorrer do nosso trabalho, observando ali a mecânica celeste. Então, Kepler, ele nasceu em 1571 em Wild State, eu acho que é assim, no qual hoje a gente conhecemos como a Alemanha. Mas, na época, era o Sacro Império Romano Germânico.
Foi um dos responsáveis pela Revolução Científica do século XVII, né, como eu já disse um pouco acima. Foi influenciado por Galileu e Copérnico e influenciou Newton, e foi o primeiro astrofísico. Então, na infância, ele teve alguns problemas, né? Nasceu prematuramente, sendo uma criança fraca e doente. Contraiu varíola, né, no qual afetou sua visão e as suas mãos. Mas, mesmo assim, ele não deixou de ser uma criança brilhante lá na sua época. Tinha 2 irmãos e uma irmã, nasceu de uma importante família, né, de sua cidade, porém, a fortuna da sua família, ela estava entrando em declínio. Então, seu pai, ele ganhava a vida precária, né, como mercenário, e recebia dinheiro para atuar em guerras. Quando Kepler, ele tinha 5 anos, seu pai saiu para uma guerra e nunca mais voltou. Então, ele deve ter morrido, né? Sua mãe era curandeira, filha de um dono de hospedaria, e mais tarde ela foi acusada de bruxaria. Desde pequeno, Kepler ele já demonstrava uma grande habilidade na matemática. Aos 6 anos, sua mãe, Catarina, ela o levou para observar a passagem do cometa de 1577, que foi onde eu botei essa imagem aí do lado. Daí, foi meio que uma sementinha para, como é que se diz, o gosto pela astronomia. Aos 9 anos também, ele observou um eclipse lunar em 1580. Aos 18 anos, ele entrou na Universidade de Tübingen, discutindo os sistemas orbitais, onde havia ali uma discussão. Eu coloquei uma sequenciazinha aí para vocês entenderem melhor. Quando ele entrou nessa universidade, havia uma discussão ali sobre os modelos cosmológicos. Tinha o geocêntrico, que eu já citei lá um pouco atrás, né, que era onde o centro do sistema solar era a Terra, e do outro lado tinha o sistema cosmológico de Copérnico, onde o centro do sistema solar seria o Sol. Ali acima eu coloquei uma imagem sobre esses 2 modelos. Vocês podem ver ali o centro amarelinho é o Sol e o azulzinho é a Terra. Sim, volta aí um pouquinho. Sim, depois dessa discussão, né, ele observou os argumentos com as suas pesquisas, e daí ele meio que escolheu um lado que foi o sistema heliocêntrico, né, onde ele acreditava que realmente o centro do sistema solar era o Sol, como força motriz do movimento planetário. Em 1594, ele começou a lecionar matemática na Universidade de Graz, na Austrália, onde ele realizou trabalhos que chamou a atenção de vários cientistas, incluindo de Tycho Brahe, acho que é um nomezinho assim. E mais tarde, né, ele foi um astrônomo também, e que mais tarde ele foi convidado a trabalhar com ele. Publicou, né, a sua primeira defesa do heliocentrismo, que foi o mistério cosmográfico. E em 1595, ele começou a pensar na geometria do universo. Voltou? Aqui tinha caído. Tô lhe ouvindo e tô lhe vendo. Parou em que parte? Deu para escutar? Não parou, não, pelo menos. Não parou, não. Para mim também não. Não, Lídia, só ele continuar então. mesmo. Nesse aí. Então tá certo. Continuando, né, em 1595, ele descobriu que cada um dos 5 sólidos platônicos poderiam ser inscritos e subscritos de uma única forma por esferas celestes, que alinhando esses sólidos, cada um envolto por uma esfera, e um dentro do outro, produzia 6 camadas correspondentes aos 6 planetas conhecidos. E para assumir que os planetas eles giravam realmente em torno do Sol, descobriu que as esferas elas poderiam ser posicionadas em intervalos correspondentes ao tamanho de cada trajetória planetária. Que é a imagem aqui que eu coloquei.
Olá, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, normal. Normal, né? Certinho. Meu nome é Maria Eduarda e eu irei dar continuidade à história de Kepler. Como foi visto anteriormente, minha colega começou a explicar a história dele desde o seu nascimento e eu vou dar continuidade como uma linha do tempo até o fim da vida de Kepler. No final do século XVII, Kepler já era um famoso astrônomo. Em 1595 ainda, foi apresentado a Bárbara Miller, uma viúva que mais tarde acabaram se apaixonando. Após a publicação da sua obra, de Mistério, Kepler se dedicou totalmente à astronomia, planejando a publicação de outros 4 livros. São, são eles um livro sobre movimentos planetários, 2 sobre a influência do céu na Terra, e um sobre objetos estáticos do universo. Assim, os trabalhos de Kepler foi ficando cada vez mais conhecido e chamando a atenção de vários cientistas. Já em 1600, Kepler realizou um ensaio chamado Existe Poder na Lua, que fala sobre a influência da Terra no movimento lunar. Ainda neste ano, Kepler sofria muita pressão devido à sua religião. E mesmo com toda a pressão que acontecia na época, ele se recusou a se converter ao catolicismo. Em 1601, ele se tornou um conselheiro matemático do imperador Rodolfo II, onde ele atuava como um astrólogo imperial, ou seja, ele dava dicas e ideias em relação à vida do imperador de acordo com a astrologia. Embora em Praga, que era onde... Vale ressaltar só um parêntese, né, que a gente está falando de um período onde astrologia e astronomia elas se confundiam. Né? Muitos astrônomos também eram astrólogos. Isso não foi uma atribuição exclusiva de Kepler. Né? Isaac Newton também era astrólogo. Não teve a importância imperial, né, que Kepler teve, mas havia uma certa confusão desses saberes, já que eram saberes, ou um físico e outro metafísico, mas eram saberes que giravam em torno de um mesmo objeto, né, que eram os objetos do universo. Então, essa separação entre astronomia e astrologia, ela vai acontecendo ao longo da chamada Revolução Científica. Isso. Em Praga, onde Kepler vivia na época, só era permitido seguir religiões como catolicismo e traqueísmo. Porém, Kepler, por ele ter esse papel influente na corte de astrólogo imperial, ele conseguiu continuar a seguir a sua fé luterana. Nessa época, justamente por esse trabalho, Kepler teve contato com os maiores astrônomos do mundo. Em 1604, sua obra Astronomia Óptica discorre sobre a influência da óptica na astronomia, assim como os fenômenos da refração e das lentes para a observação astronômica. Ainda neste ano, Kepler foi um dos primeiros a descobrir que os olhos humanos enxergam de forma invertida, assim como teve a visualização de uma supernova que ele considerou como uma nova estrela, destruindo a noção de que o céu seja imutável. Em 1609, Kepler escreveu seu trabalho denominado de Astronomia Nova, onde descreve as 2 primeiras leis da mecânica celeste e como o Sol influencia o movimento planetário. Entre 1609 e 1612, ele defendeu a astrologia perante o físico Filipe Ficelius e trocava carta com Galileu Galilei. Em 1610, publicou sua obra Dioptrice, onde discorre sobre lentes e telescópios, onde surgiu seu próprio modelo de telescópio, o telescópio Kepleriano. Em 1601, Kepler publicou um manuscrito chamado Somnium, onde tinha o objetivo de descrever como seria a prática da astronomia da perspectiva de outro planeta, mostrando a viabilidade de um sistema não geocêntrico. Em 1613, Kepler casou-se novamente com Susana
Reutinger, onde teve 6 filhos, dos quais 3 desses morreram. Entre 1615 e 1620, Kepler escreveu 3 volumes do Epítome da Astronomia, que foi uma das primeiras enciclopédias astronômicas. Em 1619, Kepler publicou uma das suas obras mais influentes, o Harmonices Mundi, onde falava dos padrões geométricos das esferas celestes, a harmonia celeste que tinha como ponto central a música universalis. Agora eu vou mostrar um vídeo justamente da música universalis, da obra Harmonices Mundi. Vocês estão ouvindo? Porque eu não. Vai começar. Começou. Tá ouvindo agora? Sim. No caso, esse vídeo representa o período da órbita de cada planeta. Ou seja, ele traz a conclusão que enquanto Júpiter dá uma volta ao redor do Sol, Marte dá 6,3 voltas. Então, essa música dessa harmonia, ela mostra justamente esse período da órbita de cada planeta. Em 1623, Kepler finalmente concluiu as Tábuas Rudolfinas, que foi somente publicada em 1627. Essa obra, ela era um dos seus principais trabalhos. Em 1625, agentes da Contra-Reforma Católica selaram a maior parte da biblioteca de Kepler, ou seja, é notório que durante sua vida, sua trajetória, Kepler passou por vários ataques, né, assim, de pessoas que não pensavam da mesma forma, principalmente em questão religiosa. As leis de Kepler não foram imediatamente aceitas, ou seja, figuras como Galileu e Descartes, que, assim, Galileu entrava muito em contato com ele, como eu disse anteriormente, que eles trocavam cartas, porém, ele foi um pouco questionado em relação à astronomia nova, e também foi questionado sobre a introdução da física na astronomia. Kepler adoeceu e faleceu em Regensburg no dia 15 de novembro de 1630, aos 58 anos. Kepler foi e ainda é o pai da mecânica celeste. Conciliou a física com a astronomia e influenciou uma era de físicos e astrônomos, como Newton e Laplace. Obrigada. Agora eu passo a palavra para Lucas. Olá, bom dia. Todos me ouvem? Vamos lá. Para começar a falar das contribuições que o Kepler fez na área do conhecimento, nós precisamos citar as principais áreas que foram influenciadas pelos conhecimentos e o brilhantismo de Kepler. Dentre essas áreas, as principais, a gente pode listar a matemática, a física,
e a astronomia. Kepler, dentre grandes coisas que fez, ele foi o primeiro a explicar com exatidão e assertividade o movimento planetário, né? É importante a gente frisar que nenhuma grande descoberta ela é feita sozinha, né? Então, utilizando-se dos dados precisos coletados por Tycho Brahe, que era outro cientista renomado contemporâneo de Kepler, ele conseguiu descobrir o movimento orbital de Marte, que era de uma forma elipsoidal. Tá? Kepler, através dessa descoberta, foi considerado o fundador da mecânica celeste e das primeiras leis naturais do sentido moderno. Né? Em 1609, na sua obra Astronomia Nova, como foi relatado anteriormente, ele relata essas descobertas que contemporaneamente são chamadas de duas primeiras leis do movimento planetário de Kepler. No ramo da física óptica, Kepler foi fundamental, e é fundamental até hoje, porque ele explicou o processo de visão por refração dentro do olho, também formulou projetos de óculos para miopia e hipermetropia. Um caso curioso é que o próprio Kepler sofria de miopia, né? E ele explicou também que o uso de ambos os olhos para a percepção da profundidade. Isso faz toda a diferença nos nossos estudos físicos modernos. Kepler também foi o primeiro a descrever imagens reais, virtuais, verticais, invertidas e ampliadas. Eu nomeei esse slide como dioptrice, que é a palavra em inglês para dioptria. Dioptria é a unidade de medida que mede o poder de refração de uma lente, né? É o famoso grau que a gente conhece nos óculos, nas lentes. Enfim, ele foi o primeiro a explicar os princípios do funcionamento de um telescópio, tá? E também foi o primeiro a descrever as propriedades de reflexão interna total. Além disso, né, como eu havia falado que ele foi um grande influenciador no ramo da matemática, do conhecimento matemático também, em sua obra Estereométrica Doliorum, ele formulou, né, a base do cálculo integral. E a gente sabe, a gente que é de uma área de exatas, sabe a importância que o cálculo integral tem para qualquer estudo que nós façamos, né? Também foi o primeiro a explicar a relação entre as marés e a Lua. O fato curioso é que essa relação ela havia sido negada por Galileu Galilei, que é também um cientista grandiosíssimo de sua época. E também foi o primeiro a sugerir que o Sol gira em torno do seu eixo, né? Retomando aí o conceito do heliocentrismo. E aí a gente chega nas grandiosíssimas leis de Kepler, né? São 3 leis, eu separei cada uma em um slide. Falando da primeira lei de Kepler, a órbita de cada planeta em torno do Sol, ela se dá em formato de elipse, né? Um formato elipsoidal, onde o centro do Sol está sempre localizado em um dos focos da elipse orbital. Essa imagem representa um pouco do que poderia ser. Claro que os planetas não estão em um plano só, mas assim, representativamente falando, ela mostra as órbitas de uma forma elipsoidal. Na segunda lei de Kepler, ele afirma que os planetas não se movem com velocidade constante ao longo de suas órbitas. Em vez disso, a sua velocidade varia de forma que a linha que une os centros do Sol e do planeta varre as partes iguais de uma área em tempos iguais. Então, ele consegue relacionar as velocidades e as áreas que são varridas entre os centros do planeta e do Sol, né? Juntamente com o tempo. Ele consegue relacionar essas grandezas na sua segunda lei. E na terceira lei de Kepler, ele afirma que os quadrados dos períodos orbitais dos planetas são diretamente proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores de suas órbitas, né? A grosso modo, o período que um planeta dá em torno do Sol é a volta completa, né? A grosso modo seria isso. E aí a gente tem essa equação de t ao quadrado sobre r ao quadrado, sendo t o período e r os semi-eixos, tá? Vão ser iguais a uma constante. Isso é interessante porque para todo o planeta que se aplica essa equação, essa constante ela é bem aproximada para qualquer planeta do nosso sistema. Ele conseguiu relacionar de uma forma, entre aspas, universal. Obrigado, e o Misael fica aí com as obras. Pode ir.
Bom dia, eu sou Misael e irei falar sobre algumas das obras de Kepler. A obra O Mistério do Universo, publicada em 1596, este primeiro trabalho de Kepler como astrônomo, tem um título: O precursor das obras das cosmógrafos aproxima o mistério cosmográfico de proporções admirável dos corpos celestes para a causa dos números de firmamentos, de grandeza e de movimentos periódicos, demonstrado através de 5 corpos geométricos regulares, mais conhecido por mistério cosmográfico ou mistério do universo. Foi a primeira defesa publicada no sistema Copérnico. Kepler afirmou ter uma epifania em 19 de julho de 1595, quando ensinava em Graz, enquanto explicava a conjunção periódica de Saturno e Júpiter no zodíaco. Ele percebeu que polígonos regulares limitavam um círculo inscrito e um círculo circunscrito em razão definidas, que ele raciocinou poderiam ser a base geométrica do universo, após não conseguir encontrar um arranjo único de polígonos que se ajustasse às observações astronômicas conhecidas. Kepler começou a experimentar com poliedros, figuras tridimensionais. Ele descobriu que cada um dos 5 sólidos platônicos podia ser escrito em circunscritos de forma única por esferas celestes, aninhando-se estes sólidos como envolto por uma esfera, cada um dentro de outro, produzindo-se 6 camadas correspondentes a esses planetas conhecidos, como foi citado anteriormente por Lídia. A obra Astronomia Nova, publicada em 1609, é o livro no qual aparecem os resultados das suas investigações de mais de 10 anos sobre o movimento dos planetas e, em particular, sobre o movimento aparente de Marte, delineando suas descobertas, em que anunciou as 2 primeiras leis que lhe imortalizou o nome. O livro, de conteúdo matemático, baseia-se nas observações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, este dividido em 5 partes, nas quais se discutem os modelos planetários propostos até então: o modelo geocêntrico ptolomaico, o modelo heliocêntrico Copérnico e o modelo intermédio proposto por Tycho Brahe, e mostra a necessidade de dados precisos sobre os movimentos planetários para se poder fazer a distinção entre estes modelos. Também discute como a órbita de Marte só se pode ajustar-se a uma forma elíptica com o Sol e um de seus focos. Considerado por Max Caspar o primeiro livro da astronomia moderna, citou Max, é o mais magnífico de todos os trabalhos que Kepler publicou. Max foi um historiador da astronomia alemã, editor das obras de Kepler. A obra Estereometria, publicada em 1615, Kepler questionou o método que comerciantes usavam para medir o volume de barris que determinava o preço. Ele propôs uma solução inovadora. Para calcular com precisão o volume de um barril de vinho, pense no conteúdo de um barril cheio como composto por inúmeras folhas finas dispostas em camadas e trate o volume como a soma dos volumes das folhas. Ele, então, somou os volumes das folhas componentes para obter o volume total do sólido dado. Kepler relatou seus resultados nesse livro em 1615, Nova Geometria Sólida de Barris de Vinho, como também é chamado. Um trabalho sistemático sobre o cálculo de área e volume por técnicas infinitesimais, em um dos seus trabalhos mais significativos, formando a base do cálculo integral. A obra Harmonia do Mundo, publicada em 1619, Kepler tinha convicção de que os entes geométricos forneceram ao Criador o modelo para decorar o mundo inteiro. Em Harmonia, ele tentou explicar as proporções do mundo natural, particularmente os aspectos astronômicos e astrológicos, em termos de música. E o conjunto central de harmonias era a música das esferas, que tinham sido estudadas por Pitágoras, Ptolomeu e muitos outros antes de Kepler. Dentre muitas obras, Kepler enunciou
o que veio a ser conhecido como terceira lei do movimento planetário. Em seguida, ele tentou várias combinações até que descobriu que aproximadamente os quadrados dos períodos estão uns para os outros como os cubos das distâncias médias. Embora ele tenha informado a data desta epifania, ele não deu detalhes a respeito de como havia chegado a essa conclusão. No entanto, o significado mais profundo para a dinâmica planetária desta lei, puramente cinemática, foi percebida até a década de 1660, uma vez que, quando combinada com a então recente descoberta de Christian Huygens da lei da força centrífuga, ele possibilitou a Isaac Newton e Edmund Halley e talvez Christoph e Robert Hooke perceberem independentemente que a presumida atração gravitacional entre o Sol e seus planetas, se existisse, deveria diminuir com o quadrado da distância entre eles. Na obra Epítome da Astronomia Copérnica, publicada em 1621, o Epítome da Astronomia Copérnica, ou Copernicum da Astronomia Copérnica, foi lida por astrônomos de várias partes da Europa e após a morte de Kepler, foi o principal veículo para a difusão de suas ideias. A obra é dividida em 7 volumes, onde Kepler faz uma das introduções mais importantes à astronomia heliocêntrica. A primeira parte da Epítome, publicada em 1617, foi colocada no Index dos Livros Proibidos pela Igreja Católica, em 10 de maio de 1619. A proibição por parte da Igreja Católica às obras sobre o modelo heliocêntrico que começou com Galileu escrevendo Sidereus Nautilus em 1610. Particularmente, o livro continha a primeira versão impressa de sua terceira lei do movimento planetário. A obra foi concebida como um livro-texto e a primeira parte foi escrita por volta de 1615. A Epítome cobre muito do pensamento inicial de Kepler, bem como suas posições posteriores sobre física, metafísica e arquetipos. No livro 4, ele apoiou a cosmologia copérnica. O livro 5 forneceu matemáticas que sustentam as visões de Kepler. Kepler escreveu e publicou este trabalho em paralelo com a Harmonia do Mundo. Os últimos livros apareceram em 1621. O termo inércia foi introduzido pela primeira vez na Epítome. Entre 1630 e 1650, foi o livro mais utilizado como um livro de ensino da astronomia, convertendo muitos para uma astronomia baseada em órbitas elípticas. Uma importante contribuição para a divulgação de sua astronomia foi dada pelo trabalho Urania Propytia, escrito por Maria Kunitz e publicado em 1650, que teve ampla circulação. No entanto, poucos adotaram suas ideias a respeito da base física para movimentos celestiais. Nos finais do século XVII, várias teorias astronômicas físicas inspiradas pelo trabalho de Kepler, notavelmente as de Giovanni Borelli e Robert Hooke, começaram a incorporar forças atrativas, embora não as quase espirituais especiais motrizes postulados por Kepler, e o conteúdo cartesiano de inércia. Isso culminou no princípio matemático de Isaac Newton, em que Newton derivou as leis de Kepler do movimento planetário de uma teoria baseada na força universal da gravidade. Por fim, nesse slide eu mostro outras obras de Kepler que compõem sua coleção. E para fins de curiosidade, este último chamado Somnium, de 1634, descreve uma série a prática da astronomia na perspectiva em outro planeta, para mostrar a viabilidade de um sistema não geocêntrico. O manuscrito, que desapareceu depois de mudar de proprietário várias vezes, descrevia uma fantástica viagem à Lua, parte alegoria, parte autobiografia e, em parte, tratando sobre viagem interplanetária, algo que veio a se tornar realidade apenas no século XX, com a viagem de Neil Armstrong em 1969. E este manuscrito, às vezes, é descrito como a primeira obra de ficção científica. Obrigado. As referências aí, professor. Joia. Bom, muitíssimo obrigado
ao grupo, gostei muito da apresentação de vocês. Vocês foram muito além do que aquele texto base, né, que eu forneci, que é muito bom, deu uma enriquecida fantástica a apresentação, né, muitas referências vocês utilizaram, né, e assim, deixa claro a importância, a contribuição, a real contribuição de Kepler para a revolução científica e para a consolidação da física e da astrofísica enquanto conhecimento independente da filosofia e até mesmo da astronomia, né? É interessante ver nas várias falas que Kepler ele se dedicou ao que hoje a gente chamaria de algumas áreas ou alguns ramos, né? Como, por exemplo, cálculo estereométrico, né? Ou ótica, cinemática, né? E os estudos dele hoje, alguns seriam encaixados na cinemática, né? Mas o grande objeto, né, de estudo dele, que engloba todas essas produções dele, é a mecânica celeste, né? A própria ótica, né, foi utilizada para Kepler como fundamento para a observação e para o entendimento da mecânica celeste. Inclusive, falando de ótica, ele se destaca muito, né, nesse período, não apenas pelo estudo teórico e prático da ótica, né, mas pelo próprio uso de vidro. Né? Ele foi um dos cientistas desse período que mais utilizaram o vidro assim, nas suas pesquisas, nas suas formulações de teorias e leis. Né? Mas, enfim, o que eu acho assim, fundamental para a gente pensar um legado como o de Kepler, né, reside nas suas leis, né, que Lucas apresentou, inclusive apresentou de forma muito didática. Né? Eu que não sou da área de física, de ciências exatas, eu tinha uma certa dificuldade de compreender a lei 2, né, a segunda lei de Kepler, mas você explicando, mostrando aquela imagem, me abriu bem a mente para a segunda lei de Newton. A primeira e a terceira, para mim, é de fácil compreensão, mas a segunda não era. Né? Você explicou de uma forma que me fez compreender melhor essa segunda lei de Kepler. Mas, enfim, por que eu estou destacando as leis de Kepler? Em teoria do conhecimento, a gente trabalha com dois aspectos, né, da formulação de conhecimento, que é teoria e lei. Né? Teoria é algo que pode ser, né, derrubada, refutada, revista, né? Por exemplo, uma teoria que se fala muito no meio científico, por exemplo, a teoria do Big Bang, ou a teoria da evolução das espécies, né? São teorias que são as mais aceitas nas determinados ramos do conhecimento, mas que podem, a partir de outras observações, outras hipóteses, outros estudos, serem derrubadas, né? Sem você prejudicar uma determinada área de conhecimento. Mas entende-se que a lei é algo imutável, né? E que a lei, se for derrubada, né? Se for comprovada que ela é enganosa, ela leva para o ralo toda uma área do conhecimento. Como, por exemplo, a lei da gravitação universal. Se alguém, né, conseguir comprovar que a lei da gravitação universal é falsa, é errônea, é equivocada, acabou-se a física moderna. A física teria que ser reinventada, né? A mesma coisa as leis de Kepler, né? Se as 3 leis de Kepler não forem um dia refutadas, acaba com a mecânica celeste, né? Então, a lei tem esse caráter de coisa permanente e de fundante de um determinado ramo do saber científico. E é nisso também que reside a contribuição de Kepler, né, para a consolidação do que a gente vem chamando do método científico, né, para ser considerado ciência, né, pelo menos nesse período do século XVII, né, as coisas deveriam ser observáveis e matematicamente comprovadas, né, matematicamente estudadas, enfim. E tudo que Kepler fez foi isso, né, foi comprovar matematicamente as questões que envolvem o movimento dos astros, né, a mecânica celeste, né, principalmente a órbita dos planetas em torno do Sol. Então, por isso, que é nisso que reside a grande contribuição de Kepler na formulação do método científico, né, e por isso
que ele é considerado o grande, para muitos estudiosos, o principal nome da Revolução Científica, né? Porque ele aprofundou, né? Ele matematizou mais, né, propostas que foram reformuladas antes dele, né, como a de Galileu, a de Copérnico, em relação às propostas as teorias heliocêntricas e geocêntricas, né? Kepler, ele defende, mas defende matematizando isso, né? E agregando nas suas pesquisas várias áreas de saberes, como a óptica, né? Então é por isso que muita gente, muitos estudiosos da história da ciência considera ele como o grande nome da Revolução Científica, né? Que eu, inclusive, não discordo, né? Eu acho que o espírito fundamental, né, da Revolução Científica, para mim, ele reside em duas figuras desse período. Um é Kepler, por conta dessa matematização do conhecimento que ele propõe, né, muito mais profunda do que Galileu e do que Copérnico, e o outro nome é Leonardo da Vinci, né, como eu falei em aulas anteriores, pela quantidade de saberes que Leonardo da Vinci dominava, né, de música, matemática, de física ao que a gente hoje chama de engenharia mecânica, passando pelas artes plásticas, né, que é como Leonardo da Vinci ficou mais conhecido na história do Ocidente. Mas ele podia ter se tornado conhecido não só pela Mona Lisa ou pela Santa Ceia, mas como pelos seus estudos propondo a criação do que hoje a gente chama de helicóptero, por exemplo, né? Bom, mas enfim. Então, eu gostei muito da apresentação do grupo, né? Por terem ido muito além daquilo que o texto base trouxe. Eu espero, inclusive, que os próximos grupos consigam fazer o mesmo, né? Porque aquele textinho que eu deixei lá para vocês é realmente, exatamente, Felipe, aquele texto que eu mandei para vocês é uma base, né? Mas ele não dá tantos fundamentos para você se aprofundar, certo? Vocês têm alguma pergunta para o grupo, algum comentário, ou o grupo quer falar mais alguma coisa? Não, professor, nós deixamos essa rodada aberta para, se alguém tiver alguma pergunta, alguém tiver alguma dúvida, a gente esclarecer. Uhum. E assim, realmente é o que o senhor falou aí, que eu não conhecia muito a história. Eu conhecia Kepler apenas a parte de física, quando a gente estuda óptica, Sim. mas eu não conhecia a história dele. A gente vê que ele teve uma história muito sofrida, assim, tipo, da vida, da questão do pai, que ele sofreu muitos ataques, principalmente a minha parte, eu falei disso, sofreu vários ataques, principalmente em questão de religião, as pessoas que não aceitavam, assim, de primeira as ideias dele, e mesmo assim, ele foi muito, muito importante, e ele sempre permaneceu ali na luta, né, para tentar provar que ele sabia e ele estava falando, e realmente era isso. Então, eu achei que ele foi muito grandioso, assim. Esse ambiente religioso, a gente não dá para separar isso do período e do lugar que Kepler viveu, né? Talvez se ele tivesse vivido numa localidade de tradição católica, ele não conseguisse produzir o que ele produziu. Até porque o grande cerne é que a grande teoria heliocêntrica, ela vai contra a crença cristã católica de que a Terra era o centro do universo, né? Que Deus era terráqueo, enfim, todas essas questões. Inclusive, outros cientistas foram julgados por isso, perseguidos por isso, como Giordano Bruno, o próprio Galileu Galilei. Então, o cenário religioso e intelectual que Kepler se beneficiou não poderia ter ocorrido num país de tradição católica, num território de tradição católica, né, de tradição católica assim, fundante. O Sacro Império Romano Germânico tinha uma grande população católica, mas sofreu diretamente com as reformas protestantes, luteranas e calvinistas, né, coisa que você não via em territórios majoritariamente católicos como Portugal e Espanha, né? Então não dá para separar essa trajetória religiosa ou de religiosidade desses cientistas desse momento. E Kepler nunca foi
ter o agnóstico, né? Ele era um homem religioso, né? Mas com aquela convicção de que o universo funciona de tal forma, de tal harmonia, mas porque a criação divina seria harmônica, né? Enfim, mas isso ia muito de encontro ao dogma do que a igreja romana, do que a igreja católica, ela pregava, né? Vinha pregando desde a Idade Média. Mais alguém? E uma coisa também que eu acho muito importante falar é que, tipo, apesar de Galileu ter toda essa visão de, não, foi ele que fez toda essa mudança, só que o pessoal esquece que tinha toda uma comunidade científica em volta de Galileu. E, tipo, pessoas como o Kepler e tudo estavam lá, e o pessoal acaba, no colégio mesmo, no fundamental, sempre com um foco muito grande em Galileu, como se ele fosse um herói. Porque colégios e escolas e tudo costumam, a história humana costuma colocar figuras como se fossem perfeitas, enquanto as outras não existem, sabe? É tipo Elon Musk hoje em dia. Ele é um engenheiro superior, ele é um gênio, só que na verdade ele não é engenheiro, para início de conversa, ele não faz nenhum um projeto que ele faz, ele só é o que divulga os projetos que o engenheiro deles estão fazendo. É essa lógica, sabe? Tipo, e sem, tipo, é claro que Galileu tem sua importância, é claro que ele lutou com o sistema, mas também ele tá num contexto que permitiu ele fazer aquilo. Uhum. Sim, né? Cientista não é neutro e a ciência muito menos. Ela é diretamente influenciada pelo seu contexto imediato e pelo contexto maior, enfim, óbvio. E isso é interessante que tu falou, Felipe, porque eu mesmo só vim saber de Kepler, né, quando eu comecei, assim, saber um pouco melhor, quando eu comecei a estudar para dar essa disciplina. Porque no colégio, para mim, assim, eu ouvi falar de Kepler quando ia estudar ótica. Kepler, pronto, acabou. Ninguém mais fala nada. E na minha trajetória da graduação, mesmo quando a gente foi estudar esse período da Revolução Científica, falava-se muito de Galileu, como se Kepler tivesse sido um personagem secundário, né? Como se ele não tivesse influenciado outros importantes cientistas posteriores, como o próprio Isaac Newton, né? Então, isso que você falou é bem pertinente. Acho que é um processo mesmo de recolocação de Kepler na história. A história da ciência, ela reconhece a importância de Kepler. A filosofia da ciência reconhece, né? A epistemologia reconhece. Agora, digamos, a história oficial, digamos assim, parece que relega ele a um segundo ou terceiro plano, que é absolutamente enganoso. O que mais? Mais ninguém? Bom, então, vamos lá. Na próxima semana, dia 12, né, a gente tem o grupo de Anderson, Jonathan e Marcelo que vão apresentar sobre Boyle, não é isso? Só para a título de informação, a dia 19, o grupo de René Descartes, que é Igor, Felipe e Fábio. Depois, o grupo de João Paulo e Lars, que é a Escola de Pensadores de Porto Royal. E, por fim, o grupo de Leonardo da Vinci. Eu estou vendo aqui que no Classroom que eu numerei errado os grupos, mas vocês não levam isso em consideração, levam em consideração as datas, beleza? Então, assim, repetindo, a ideia desse seminário não é apenas de falar da trajetória de vida desses cientistas, né? A trajetória de vida faz parte, é fundamental, eu acho, tanto que as meninas apresentaram isso, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Mas a grande sacada é mostrar como esses pensadores ou esses conjuntos de pensadores, eles foram diretamente influenciados e influenciaram, né, o ambiente científico daquela época, né, e fizeram com que o método científico se consolidasse enquanto paradigma, enquanto praticamente sinônimo de ciência. Se não tem método, não é ciência, né, pelo menos na concepção dessa época, beleza? Então, parabéns aí ao grupo, né? A apresentação foi muito didática, né? E muito relevante, muito pertinente. E, inclusive, gostei do tempo que vocês apresentaram. Apresentaram em cerca de 40 minutos. Foi bem legal. Mais ou menos isso que eu espero de cada grupo, beleza? Bom, minha gente, então, se ninguém tem mais nada a falar, a gente encerra por aqui e eu vou me embora, voltar para minha reunião, beleza? Mais alguém? Valeu, professor, valeu. Acho que não.
Valeu, professor. Obrigado. Pronto, tranquilo. Mais tarde eu coloco essa gravação lá no Google Classroom, viu? Valeu.